Antes de serem anjos caídos, eles eram luz pura. Na tradição cristã, os anjos serviam a Deus como mensageiros e guardiões, seres de asas brilhantes, vozes celestiais, perfeição divina. A Bíblia os chama de filhos de Deus, mas não explica tudo. Quem eram antes do abismo? Textos antigos dão pistas. O livro de Enoque, apócrifo judaico, descreve uma hierarquia celestial: serafins, querubins, tronos, e entre eles, os vigilantes, anjos vigias da terra. Lúcifer, portador da luz, era o mais belo, diz Isaías. Na mitologia suméria, os deuses menores supervisionavam humanos, ecoando esse papel. Eram incontáveis, dizem. O Talmud judaico estima milhões, o Corão os pinta como obedientes, até que não foram. Sua luz era ordem, harmonia, um reflexo do divino. Mas algo mudou. A perfeição rachou, e o céu, antes silencioso, ouviu os primeiros sussurros de rebelião. Essa era de luz antes da queda é o ponto de partida. Eles não eram apenas servos, tinham vontade, poder e, talvez, curiosidade demais. O que os levou a olhar para baixo, para a terra, e ver algo que os deuses não queriam? Porque anjos olhariam para os humanos. O livro de Enoque conta: os vigilantes, 200 anjos liderados por Shem e Raza, viram as filhas dos homens e se encantaram. Não era só beleza, era desejo, um eco da criação que eles, imortais, não tinham. A terra os chamou, e eles ouviram. A Bíblia, em Gênesis 6, é vaga. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Enoque detalha: eles desceram ao Monte Hermon, jurando um pacto de traição. Azazel, outro líder, trouxe mais. Ensinaram segredos proibidos, armas, magia, astronomia. A terra ganhou, mas a um custo. Outras culturas ressoam. Na Grécia, Prometeu deu fogo aos homens e foi punido. Os titãs desafiaram Zeus. Os Anunnaki sumérios melhoraram a humanidade, segundo tábuas antigas. O chamado da terra não era só amor, era poder, a chance de moldar algo que o céu negava. Esse desejo os mudou. De guardiões, tornaram-se rebeldes. A terra, com sua fragilidade e caos, era um espelho que refletia o que o céu escondia, e os anjos caíram por querer tocá-lo. A queda começou com um grito no céu. Lúcifer, segundo a tradição cristã, liderou um terço dos anjos contra Deus, querendo o trono, uma guerra narrada em Apocalipse 12. Mas o livro de Enoque foca nos vigilantes, que não buscavam poder divino, e sim liberdade terrena. Shem e Raza e Azazel guiaram seus 200, cada um com nome: Gadriel, Penemui, Casdeja. Eles quebraram a ordem celestial, trocando asas por carne. O pacto no Monte Hermon selou a traição: se cairmos, cairemos juntos. Era rebelião, mas não igual à de Lúcifer, era pessoal, quase humana. O céu respondeu. Miguel, arcanjo da justiça, liderou os leais. A batalha não está nos textos sagrados, mas na imaginação antiga: luz contra luz, trovões rasgando o firmamento. Os rebeldes perderam, mas sua queda não foi o fim, foi o começo de algo maior na Terra. A rebelião celestial rachou o universo. 2 líderes, 2 motivos: Lúcifer por orgulho, vigilantes por desejo. O céu nunca mais foi o mesmo, e os anjos caídos levaram sua guerra para baixo. Da união dos anjos com mulheres nasceram os Nefilim, os caídos, gigantes de força e fome. Gênesis os chama de heróis de outrora, mas Enoque os pinta como monstros, até 450 pés de altura, devorando tudo, da carne ao sangue humano. Eram o fruto do pecado celestial. Os nomes variam: Nefilim, Anakim, Refaim, mas os relatos convergem. Eles aterrorizaram a terra pré-dilúvio, esgotando recursos, matando por prazer. Na mitologia grega, os titãs, filhos de deuses imortais, ecoam essa ideia. Os sumérios falam de híbridos divinos. Seu destino foi sombrio. Enoque diz que os Nefilim foram mortos pelo dilúvio, mas seus espíritos sobreviveram como demônios, vagando em tormento. Outras lendas dizem que alguns escaparam, escondidos em montanhas ou cavernas, deixando ossos que o tempo enterrou. Os filhos proibidos são o legado físico da queda. Eles uniram céu e terra, mas a um preço de caos, uma criação que os deuses não podiam ignorar. Os anjos caídos não vieram de mãos vazias. Azazel ensinou a forjar armas e armaduras, diz Enoque,
o ferro ganhou vida. Penemui trouxe a escrita, um dom que mudou a mente humana. Outros revelaram astrologia, magia, até cosméticos, segredos que o céu guardava. Esses dons transformaram a terra. Antes, homens viviam simples. Depois, ergueram exércitos, mapearam estrelas, criaram feitiços. Na mitologia, Prometeu deu fogo. Na Suméria, os Apkallu ensinaram artes. Mas em Enoque, o preço é claro: corrupção, guerras, violência. O conhecimento veio com sangue. Por quê? Alguns dizem que os anjos queriam poder terreno, outros, que amavam os humanos e os elevaram. O resultado foi o mesmo. A terra virou palco de um experimento celestial, e os homens, alunos de mestres caídos. Os segredos entregues mudaram tudo. O que era divino tornou-se mortal, mas a linha entre dádiva e maldição nunca foi tão tênue. O céu não ficou em silêncio. Deus, furioso, enviou Miguel, Gabriel e Rafael para punir os rebeldes, diz Enoque. Shem-Raza foi acorrentado sob a terra, Azazel, jogado no abismo de trevas até o juízo. Suas súplicas ecoaram, mas a graça acabou. Os Nefilim enfrentaram o dilúvio, água para lavar o pecado, afogando gigantes e homens corrompidos. Noé escapou, mas a terra ficou marcada. Os espíritos dos mortos, diz o texto, tornaram-se demônios, um castigo eterno. Na Bíblia, a Torre de Babel veio depois, outro eco da ira. Outras culturas falam de juízo. Zeus afogou os titãs, os sumérios temiam o dilúvio de Enki. A ira divina em Enoque é detalhada: fogo, correntes, escuridão, um aviso aos anjos e à humanidade. A punição foi cósmica. O céu limpou a terra, mas deixou cicatrizes, os caídos pagaram, e nós herdamos o peso. Lúcifer é o rosto da queda. Diferente dos vigilantes, ele queria o trono de Deus, diz a tradição cristã. Isaías 14 o chama de estrela da manhã que caiu. Apocalipse o faz Satanás, líder dos demônios. Seu orgulho lançou ao inferno, mas sua história é mais antiga. Na Babilônia, o deus Marduk enfrentou rebeldes celestiais. Na Pérsia, Ahriman desafiou a luz. Lúcifer mistura esses mitos, um anjo que virou diabo, rei das trevas. Milton, em Paraíso Perdido, o pinta trágico: melhor reinar no inferno que servir no céu. Seu reino é debatido. Enoque não o cita como líder dos vigilantes. Seriam quedas separadas? Hoje, ele é o símbolo do mal, mas os textos antigos o mostram complexo. Luz que virou sombra, um eco da rebelião maior. O rei das trevas é o ápice da queda. Seu trono é o abismo, mas sua voz ainda sussurra, um anjo que nunca se calou. Porque os anjos caídos foram escondidos. O livro de Enoque, citado por Judas na Bíblia, era lido por cristãos primitivos, mas em 364 d.C., o concílio de Laodiceia o baniu. A igreja escolheu Gênesis, vago sobre os filhos de Deus, e silenciou os detalhes de Enoque. O texto era perigoso. Anjos pecadores, gigantes, segredos cósmicos, isso desafiava a ordem cristã. Agostinho e outros temiam heresias. O foco virou Lúcifer como Satanás, simplificando a queda. Mas o silêncio falhou. Enoque sobreviveu na Etiópia e entre os essênios. Fragmentos resistiram. Monges medievais o copiaram às escondidas. Os manuscritos do Mar Morto o trouxeram de volta em 1947. A igreja calou, mas o eco dos caídos atravessou séculos, um segredo que recusou o esquecimento. O silêncio da igreja moldou a fé, mas deixou perguntas. O que mais foi apagado para proteger a luz? Os anjos caídos vivem além dos textos. Na Idade Média, pinturas os mostravam com asas quebradas, servos de Satanás. Dante, em Inferno, pôs Lúcifer no gelo. Milton fez Rei Trágico. Hoje, filmes como Lúcifer e Constantine os recriam, rebeldes eternos. Outras culturas os refletem. Os djinns do Islã, anjos que pecaram, lembram os vigilantes. Os titãs gregos caíram como eles. Em 2014, Noé mostrou anjos de pedra, direto de Enoque. Jogos como Diablo os fazem chefes sombrios. A queda virou mito pop. A arte os mantém vivos. Tatuagens de asas partidas, músicas de heavy metal, livros de fantasia. Os caídos são ícones de rebeldia e mistério. Até ufólogos os ligam a deuses astronautas, vendo Azazel como visitante.
Os ecos na cultura mostram seu poder. De tabu a símbolo, os anjos caídos moldam nossa imaginação, um legado que o céu não apagou. O que resta dos caídos? Enoque diz que estão presos, Shemi rasa sob rochas, Azazel no deserto. Lúcifer reina no inferno, dizem, mas textos falam de abismos e estrelas caídas que ainda brilham. Estariam entre nós? Pistas intrigam. Em 2020, ossos estranhos no Peru reacenderam debates sobre Nefilim. Luzes no céu, como as de Fênix em 1997, lembram os vigilantes. Teóricos dizem que seus segredos, escrita, metal, ecoam em ruínas antigas, como Gobekli Tepe. O futuro os chama. Profecias de Enoque falam de um juízo onde os caídos enfrentarão o Filho do Homem. Cultos modernos os veneram, cientistas buscam seus rastros. São mitos, espíritos ou algo que o céu esqueceu. Os mistérios do abismo persistem. Os anjos caídos, presos ou livres, ainda sussurram, uma rebelião que o tempo não calou.